a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Estamos aqui para estudarmos as Sagradas Escrituras. Agradecemos a sua presença aí conosco, a sua audiência aí do outro lado da tela, para juntos podermos examinar as Sagradas Escrituras. Hoje faremos a segunda lição, estudaremos o segundo tema desse nosso livro Estudos Bíblicos, que estamos realizando aqui as lições. E a primeira lição que nós estudamos teve como título As Escrituras, e essa segunda lição agora tem como título O Estudo das Escrituras. Antes, porém, de darmos início a esse estudo, eu convido a você que, em atitude de reverência e adoração, dobre os seus joelhos, feche os seus olhos, incline sua fronte, assim como eu farei aqui do outro lado, para que juntos nós possamos então suplicar a Deus a iluminação do seu Divino Espírito Santo para compreendermos o assunto que será estudado aqui. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome e o nome do seu amado Filho unigênito. Nós agradecemos o privilégio que temos de podermos estudar a tua santa palavra. E suplicamos a tua bênção, Senhor, para cada um que agora acompanha esse estudo, que busca, Senhor, mais compreensão da tua palavra, que deseja fazer a tua vontade. Abençoa-nos e ajuda-nos a compreendermos, Senhor, aquilo que tu queres. Conceda-nos a luz do teu divino Espírito Santo, para que compreendamos aquilo que iremos estudar agora. São bênçãos que nós lhe suplicamos em nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como dissemos, este segundo tema tem como título o Estudo das Escrituras. Inicialmente estamos realizando alguns estudos para conhecermos melhor as Sagradas Escrituras, né? E este primeiro estudo também não é diferente. Esse segundo estudo, né? O primeiro nós falamos sobre as Escrituras, e este agora tem como título o Estudo das Escrituras. E a primeira pergunta diz assim: que conselho dá o profeta Isaías referente às Escrituras? Vamos ver no livro do profeta Isaías qual o conselho que ele dá a respeito das Escrituras? Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará. Isaías 34:16. Então, o profeta aconselha a nós buscarmos e lermos, né? E é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos adiante para a pergunta 2. Por que foram louvados os bereanos? Os bereanos eram os cristãos de Bereia. Eles foram elogiados por Paulo. Vamos ver o porquê. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Atos 17, versículo 11. Então nós vemos aqui que o motivo pelo qual eles foram elogiados por Paulo, né, é porque eles examinavam as Escrituras para confirmar se a pregação de Paulo era mesmo daquela forma. E é o que devemos fazer. Você aí do outro lado deve fazer isso. Não aceitar simplesmente porque está assistindo esse vídeo e ouvindo este estudo das Sagradas Escrituras. Não porque o seu pastor, ou padre, ou bispo, ou quem quer que seja, lhe falou algo a respeito da Bíblia. Você precisa confirmar, estudar por si mesmo as Sagradas Escrituras para
confirmar se estas coisas são assim mesmo, né? Essa é a atitude mais correta, que cada um deve exercer, né, na sua vida. Temos aí essa nota que diz: se a palavra de Deus fosse estudada como devera ser, diz moderno estudante das Escrituras, os homens teriam uma largueza de espírito, uma nobreza de caráter e firmeza de propósito que raro se vê nesses tempos. Bem pouco benefício, porém, se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Poder-se-á ler a Bíblia inteira e, contudo, deixar de conhecer-lhe a beleza ou compreender-lhe o sentido profundo e oculto. Uma passagem que se estuda até que seu sentido seja claro ao espírito e evidente sua relação para com o plano de salvação é de maior valor do que a leitura de muitos capítulos, sem ter em vista nenhuma instrução positiva. Então é assim que somos aconselhados a estudar as Escrituras. Atentamente, mesmo que você não estude muito, não leia muito, leia um pouquinho, mas medite, reflita no que você está lendo e principalmente busque de Deus a iluminação para que você compreenda. Pergunta 3. Que comparação indica que algumas porções da palavra de Deus são mais difíceis de serem compreendidas que outras? Então vamos ver a resposta. Será que existe algumas porções da Bíblia que são difíceis de entender realmente? Ou é tudo fácil, ou é tudo difícil? Vamos dar uma olhada na resposta. Porque devendo ser já mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento, e não de sólido mantimento. Hebreus 5:12. Então nós vemos aí que realmente existem os primeiros rudimentos da palavra de Deus, né? Que são apontados aqui no livro de Hebreus como leite, como o alimento mais básico, né, que existe. Vamos para a pergunta 4 para compreendermos melhor um pouco mais sobre isso. De que modo é melhor explicada esta comparação? Então vamos ver como essa comparação do ensinamento da palavra com o alimento, ela é mais detalhada no versículo seguinte. Diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Segundo a versão brasileira, os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5, 13 e 14. Então nós vemos aqui o contraste, né? Existe o alimento considerado leite, que é para os meninos, os inexperientes, as crianças, e o alimento sólido, que é para os adultos, que é para aqueles que já são mais desenvolvidos. Então assim também é com a palavra de Deus. Existem os primeiros rudimentos da palavra, que é o que nós estamos apresentando aqui. Estes primeiros estudos são os primeiros rudimentos, é o beabá, como podemos dizer assim, das Sagradas Escrituras. E existe depois os alimentos mais sólidos, mais substanciais, mais complexos, que estudaremos um pouco mais adiante nessa nossa série de estudos bíblicos. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Que escritos são especificamente mencionados como contendo pontos difíceis de entender? Então vamos ver aqui agora um exemplo de porções das Sagradas Escrituras que são difíceis de entender. Vamos lá. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi confiada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Segundo Pedro 3, 15 e 16. Então o apóstolo Pedro aqui ele aponta que nas epístolas de Paulo existem alguns pontos difíceis de entender, né? E que muitos ignorantes, insensatos, inconstantes, eles torcem esses pontos para a sua própria perdição, né? Quem sabe mais adiante veremos alguns exemplos em nossa série de estudos bíblicos a respeito destes pontos.
Mas o fato é que aqui um exemplo apresentado foi esse, né? Alguns pontos das epístolas de Paulo. Então precisamos estar atentos para não interpretarmos erroneamente as Escrituras, porque isso leva à perdição das pessoas que estão interpretando erradamente e das pessoas que estão recebendo interpretações errôneas de outros, né? Vamos analisar essa nota que diz o seguinte: algumas escrituras são demasiado claras para serem mal interpretadas, enquanto o significado de outras não pode ser prontamente descoberta. Para se obter pleno conhecimento de qualquer verdade bíblica, deve ser comparada passagem com passagem e haver cuidadoso exame e reflexão, acompanhados de oração. Mas todo estudo feito dessa maneira será largamente recompensado. Então, como vimos aqui, é importantíssimo compararmos escritura com escritura, verso com verso, texto com texto, para não sermos enganados, né? É o que estamos fazendo perguntas, respondendo com textos bíblicos, comparando, analisando ponderadamente, para sermos então instruídos em toda a vereda da justiça. Pergunta 6. Quem somente compreende as coisas de Deus? Quem somente compreende as coisas de Deus? Vamos ver quem somente compreende as coisas de Deus. Veja a resposta, que diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 11. Então, olha que interessante. Aqui, o apóstolo Paulo ele está dizendo em 1 Coríntios 2, verso 11, que o homem sabe as coisas do homem. Você sabe as coisas que você sente. Ninguém mais sabe. Você sabe o que vai no íntimo do seu ser, quando você está triste, quando você está alegre, quando você está com fome, quando você não está, quando você está com saudade, quando você está preocupado, quando você está com medo. Você sabe dentro de si mesmo, né? Quando você está nessas mais variadas situações. Assim também, quem conhece as coisas de Deus é apenas o Espírito de Deus. O seu próprio ser interior, o ser divino, sabe o que vai dentro de si. Então, por isso que precisamos buscar a iluminação do Divino Espírito de Deus, para compreendermos qual é a sua vontade, quais são os seus planos, quais são as formas corretas de se compreender os seus escritos sagrados. Não é mesmo? Vamos adiante para a próxima pergunta. Analise aí na tela. Diz assim: de que maneira desvenda o Espírito os tesouros ocultos da verdade? Vamos ver de que maneira ele desvenda? Veja aí a resposta na tela. Diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 11. Então aqui nós vemos claramente, né, que não tem outra forma, não é através da ciência, não é através da sabedoria humana, não é através de títulos universitários, de mestrado, doutorado em teologia, não, é através do Espírito de Deus. Só Ele pode nos dar a compreensão correta, né, das profundezas de Deus, porque Ele penetra todas as coisas. Pergunta 8. Qual é o propósito porque foi enviado o Espírito Santo? Vamos ver a resposta aí na tela? Analise aí na tela a resposta. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o propósito pelo qual ele foi enviado é nos ensinar todas as coisas. Deus enviou o seu Espírito para nos ensinar todas as coisas, nos fazer lembrar do que Jesus nos disse, né? Por isso que hoje nós temos aqui as Sagradas Escrituras, né? Tem um outro versículo também que Jesus disse: as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. As próprias palavras de Deus registradas nas Escrituras, elas são Espírito e são vida. E ela nos serve para nos fazer lembrar, né? Assim também como o seu Espírito que testifica em nossa mente, né? Vamos para a próxima pergunta. Analise aí na tela. Por que não pode o homem natural compreender as coisas do Espírito? Analise aí na tela. Veja. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14.
Então, somente espiritualmente é possível compreender as coisas de Deus. Humanamente é impossível. Por isso que precisamos suplicar a Deus a iluminação do seu divino Espírito, né? Para essa compreensão. Pergunta 10. Por que esclarecimento espiritual deveriam todos orar? Vamos ver por qual esclarecimento todos deveriam suplicar a Deus. Analise a resposta aí. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Então, olha que interessante. Todos nós deveríamos suplicar isso. E tem algumas pessoas com seus olhos vendados para as maravilhas da lei de Deus. Elas não conseguem enxergar. Elas têm os seus olhares bloqueados para compreender as maravilhas da lei divina, né? Mas todos nós deveríamos orar, suplicando a Deus que nos desvende os nossos olhos para vermos essas maravilhas. Pergunta 11. Por que dom espiritual orava o apóstolo Paulo? Vamos ver aqui qual era um pedido de Paulo por um dom espiritual importantíssimo que ele suplicava a Deus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. Então Paulo suplicava, né? Aqui ele estava suplicando por outros, né? Para que vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Mas ele também suplicava por si mesmo, né? E nós também devemos suplicar por este conhecimento, né? Os de seu conhecimento, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Se não suplicarmos, vamos ficar em trevas, infelizmente, né? Próxima pergunta, pergunta 12. Sob que condições é prometida a compreensão das coisas divinas? Então vamos ver quais são as condições, se existem condições. Vamos ver. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2:3-5. Então nós vemos aí que as condições é clamar, pedir, buscar tão intensamente como as pessoas buscam joias preciosas, prata e ouro no seio da terra. Precisamos ter interesse, precisamos ter desejo, vontade ardente, né, para compreender as coisas de Deus. Próxima pergunta. Que grande bênção conferiu Cristo aos seus discípulos depois da ressurreição? Vamos ver aqui uma grande bênção que Deus concedeu aos seus discípulos que Cristo conferiu aos seus discípulos após a ressurreição. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24:45. Olha que maravilha, né? Jesus então abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras que diziam a respeito dele e de sua morte, né? Próxima pergunta. Que seres de ordem superior ao homem desejam estudar as verdades reveladas no Evangelho de Cristo? Vamos ver que seres são esses. Veja a resposta na tela. Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 São Pedro 1, versículo 12. Então, até os anjos, até mesmo os anjos, eles desejam bem atentar para as coisas de Deus, né? E nós vemos que quantos e quantos homens por aí não dão, homens, mulheres, não dão a mínima atenção, não têm o mínimo interesse de compreender as coisas de Deus. Mas muitas vezes têm as suas Bíblias em casa e a Bíblia fica lá jogada, não lê, fica apenas aberta num salmo lá, geralmente o Salmo 23 ou 91, como se fosse um amuleto de proteção, mas ele não estuda. Sua Bíblia está empoeirada, né? Então faça uso das Sagradas Escrituras, busque, porque até mesmo os anjos têm esse interesse, por que não nós? Não é mesmo? Vamos para a próxima pergunta. Que é prometido ao que está disposto a fazer a vontade de Deus? Vamos ver o que está prometido a eles. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se o ensino é dele ou se eu falo de mim mesmo. João 7:17, a versão brasileira, né? Então Jesus disse que se alguém quisesse conhecer, ia saber se o que Jesus estava ensinando era dele próprio ou se vinha de Deus. E o mesmo eu digo a vocês.
Se vocês tiverem interesse, vocês vão saber se o que eu estou aqui ensinando, passando para vocês, é mesmo de Deus ou se é de mim mesmo. O interesse é que vai definir isso, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 16. Como repreendeu Cristo aqueles que, embora conhecessem as Escrituras, deixavam de compreendê-las? Veja a resposta aí na tela. Diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. São Mateus 22, versículo 19. Então Jesus disse isso daí para os sacerdotes, né? Existia uma classe ali de sacerdotes que eram os saduceus. Eles não criam na ressurreição. E aí eles fizeram uma pegadinha para Cristo. Você pode ler o contexto lá depois em Mateus 22, ali próximo versículos 29, versículos anteriores ali, que você vai ver isso. Então Jesus disse para eles: vocês erram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então hoje o mesmo é dito para homens que se dizem líderes religiosos e estão deturpando as Sagradas Escrituras. Eles estão errando por não conhecer as Escrituras. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 17, que diz assim: que podem as Escrituras fazer pelo que nelas crê? O que as Escrituras podem fazer pelos que nelas crê? Vamos ver. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 15. Então nós vemos aí que as Escrituras podem nos tornar sábios para a salvação. Precisamos buscar o conhecimento das Escrituras, porque disso depende a nossa salvação. Não é mesmo? Próxima pergunta. Quando perguntado pelo moço rico quanto às condições para herdar a vida eterna, para que lhe chamou Jesus a atenção? Jesus chamou a atenção dele para a riqueza dele, para as posses dele. Jesus chamou a atenção dele para as obras dele. Jesus chamou a atenção dele que ele deveria frequentar o templo, para ele ser salvo. O que Jesus disse para ele? Veja a sua resposta que Jesus lhe deu. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? São Lucas 10, 26. Então Jesus apontou para ele as Escrituras. Ele perguntou: o que eu vou fazer para ser salvo? E aí Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Porque a Bíblia, a palavra de Deus naquela época já existia. Pelo menos os livros lá do Antigo Testamento já existiam. E eles faziam uso desses escritos. E eles deveriam saber o que consistia a salvação ali. O que era necessário, né? Então Jesus aí apontou a importância das Sagradas Escrituras para nós compreendermos o que precisamos fazer para ser salvos, né? Próxima pergunta. Sobre quem pronunciou Jesus a bem-aventurança? Vamos ver a resposta aqui. Sobre quem Jesus pronunciou uma importante bem-aventurança. Mas ele lhe disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. São Lucas 11, 28. Então aqui Jesus estava falando a respeito de um contexto de uma mulher que chegou e falou assim: bem-aventurada a mulher em que você mamou, em que Jesus foi amamentado, né? E os peitos em que mamaste. Bem-aventurada essa mulher, né? Como muitos hoje falam aí, bem-aventurada a Virgem Maria, etc e tal. Tem até uma reza, né? Nesse sentido. E aí Jesus foi enfático na resposta a essa colocação. Ele disse assim: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem, né, e aguardam. Então, será que nós estamos realmente tendo esse interesse de ouvir e de obedecer a palavra de Deus? Aí existe uma bem-aventurança, né, uma bênção muito grande para essas pessoas. Estamos encaminhando para o final do nosso estudo, né, dessa ocasião. Faltam apenas 2 perguntas. Então vamos para a penúltima, que diz assim: que disse Cristo do livro de Daniel? Vamos ver o que Jesus falou a respeito do livro de Daniel. Um livro profético. Será que é um livro que poderia ser entendido? O próprio Daniel não entendeu muitas coisas. O anjo disse para ele: ó, Daniel, sela esse livro, fecha, porque as coisas que estão aí vão acontecer só no tempo do fim. Daniel, muitas coisas do livro de Daniel ele próprio não entendeu. Mas o que Jesus disse a respeito deste livro? Vamos ver. Quando, pois, virdes a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem lê, entenda. São Mateus 24, versículo 15, versão brasileira. Então aqui Jesus disse: quem lê, entenda. Se Jesus disse quem lê, entenda, é uma indicação de que é possível entender.
E é que muitos cristãos entenderam quando se cumpriu isso daqui, né? A história diz que no ano 70, quando o primeiro cerco dos exércitos romanos cercaram ali Jerusalém, misteriosamente, logo depois, eles saíram, receberam um chamado que deveriam voltar para Roma. E aí eles saíram. E todos os cristãos nesse momento, eles saíram da cidade de Jerusalém e fugiram para uma cidade próxima ali chamada Pela, né? E os demais judeus que não aceitaram a Jesus, não aceitaram o cristianismo, ao invés de eles fugirem também, eles correram, foi atrás dos exércitos romanos, né? E acharam que tinham sido vitoriosos, etc. Mas logo depois, quando eles voltaram, alguns dias depois, um novo exército chegou, né? E cercou ali a cidade e ficou durante muito tempo ali. E o alimento na cidade de Jerusalém começou a acabar. E muitas pessoas ali morreram de fome. Depois os exércitos romanos entraram ali, né? Porque a abominação da desolação. Porque os exércitos romanos eram considerados pagãos. Eles não podiam entrar na cidade santa, né? Não podiam entrar no templo de Deus. Aquilo era considerado uma abominação para os judeus, né? Então por isso que é chamado aqui a abominação da desolação estabelecida no lugar santo, né? Que a cidade de Jerusalém é considerada uma cidade santa. E aí o texto continua dizendo, né? Quem lê entende. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Que estiver no telhado, não desça até na sua casa para pegar alguma coisa, mas fuja. Então os cristãos verdadeiros que aceitaram os ensinamentos de Cristo e essa profecia, eles fugiram nessa ocasião, né? Mas os demais não. Muitas pessoas morreram. Vocês pegarem vários livros aí de história que contam, o livro de Flávio Joséfo conta, o livro Grande Conflito de Ellen White, ali no primeiro capítulo ele conta essa história, e alguns outros livros, né, eles mostram realmente como tudo isso se cumpriu naquele tempo. Então isso mostra que para aquelas pessoas o livro de Daniel ele foi possível ser entendido, né? E para nós hoje também. Vamos mais adiante em nosso estudo acompanhar vários assuntos a respeito relacionados ao livro de Daniel e vamos ver importantes profecias que estão se cumprindo, já se cumpriram algumas e outras estão se cumprindo ainda em nossos dias. Você não pode perder, continue acompanhando cada estudo nosso para acompanhar essas importantes lições. Vamos para a última pergunta que diz assim: que outro livro da Escritura Sagrada é especialmente recomendado ao nosso estudo? Vamos ver aqui então um outro livro da Bíblia, também profético, que é recomendado para que nós estudemos. Veja aí na tela a resposta. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, o livro de Apocalipse, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. Então as profecias do livro de Apocalipse, logo na sua introdução ali foi dito, né? Bem-aventurado aqueles que lêem, aqueles que ouvem. Talvez você não sabe ler, mas você sabe ouvir. Está ouvindo agora esse estudo. Está vendo e está ouvindo, mas não sabe ler. Por isso que lá no Apocalipse foi dito: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que ouvem. Mas não só leem e ouvem, também aqueles que obedecem, que guardam as coisas que nelas estão escritas. Porque o tempo está próximo. Você tem esse desejo? O desejo de ouvir, de ler, de guardar também as coisas que estão escritas? Se esse é o seu desejo, que Deus lhe abençoe e lhe conceda cada dia mais compreensão da sua palavra. Amém? Que até o próximo estudo nós possamos continuar estudando a palavra de Deus e compreendendo a sua vontade para a nossa vida. Que Deus os abençoe. Amém.